E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema aí muito pedido pelos nossos ouvintes, que, né, no que tange o desenvolvimento de software mobile, que é o grande dilema: vou para uma experiência chamada nativa ou vou usar, né, uma abordagem multiplataforma, os vários frameworks que estão de mercado. Estamos chamando aqui uma galera bacana, temos convidados especiais aí para esse episódio. Estou aqui do lado do Matheus, hein? Matheus, se apresenta para o pessoal. Legal. Oi, galera. Aqui quem está falando é o Matheus Romão. Eu sou Chapter Leader aqui na Arquitect. Trabalho com Android, com Flutter e com Web, então vai ser legal esse bate-papo, porque eu tenho um pouquinho de experiência com os dois mundos. Eu estou aqui do lado do Oberdan. Oberdan, se apresenta aí para gente. Valeu, Romão. Então, gente, meu nome é Oberdan, também sou Chapter Leader aqui na Arquitect, mas eu falo mais sobre Xamarin. Daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho mais. Antes de virar Chapter Leader, eu sou desenvolvedor Xamarin, né? E fora isso, também eu tô na comunidade do Monkey Knights, a comunidade técnica que mais fala sobre Xamarin do Brasil. A gente está no YouTube, nas plataformas aí também. Então, convido vocês para nos conhecer depois. Vai ser um prazer falar com vocês sobre desenvolvimento cross-platform. Eu estou aqui também com o Lucas. Lucas, se apresenta para a galera aí. E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite. Primeira vez fazendo parte aí do Entre Chaves. Eu faço parte da rede DTI também. Sou desenvolvedor Android já há quase 8 anos aí. E estou aí para tentar desmitificar algumas coisas do desenvolvimento nativo e poder ajudar nessa discussão. Do lado aí também do João. O João não vai, não? O João é a mão invisível do podcast. Acho que eu pulei essa parte. Então, né, como de praxe, vamos para as definições antes das discussões. Antes de a gente conversar sobre o tema, eu acho que é interessante a gente definir para os nossos ouvintes o que a gente chama de desenvolvimento nativo e o que a gente chama de desenvolvimento multiplataforma, né? Então, quem aí quer definir o que é o desenvolvimento nativo, propriamente dito, e a diferença dele, né, com a abordagem multiplataforma? Eu acho que eu posso começar a falar aí sobre o nativo, né? Já que eu trabalho nessa parte aí. A gente pode chamar de desenvolvimento nativo todos aqueles aplicativos que usam uma linguagem que é interpretada e executada pelo kernel da plataforma. Então, por exemplo, no caso do Android, a gente tem o Java e o Kotlin, e no caso do iOS, a gente tem o Objective-C e o Swift. E diferente das linguagens híbridas, a linguagem nativa ela não depende de framework para estar fazendo comunicação com as APIs do hardware do aparelho. Então, assim, basicamente, essa é a principal diferença do desenvolvimento nativo. Legal. Uma das coisas que a gente pode adicionar na fala do Lucas em relação ao desenvolvimento cross-plataforma é um pouco da audiência assim, que a gente vai atingir com esse desenvolvimento, né? Quando a gente trabalha com plataformas nativas, né, como a própria definição já diz, né, a gente está direcionando o nosso projeto, o nosso aplicativo para aquela plataforma, né? Então, Android, a gente está trabalhando com Kotlin, né, Java. Se você quiser fazer um outro aplicativo, né, você vai precisar trabalhar ali com iOS nativo, a linguagem direcionada para aquela plataforma. A cross-plataforma, por definição, você trabalha com Android e iOS, você pode atingir também outros mundos, né, como web e desktop. Então, você pode trabalhar com Windows, com Linux, com macOS, né? Não necessariamente tu precisa ali mexer diretamente com código. Às vezes você precisa um código nativo, mas, né, acho que aí já trazendo para um dos grandes diferenciais é isso. Historicamente, né, Matheus, bem interessante esses pontos que você colocou. Quando a gente até analisa aí a história da computação, quando o Java surgiu, esse era um grande diferencial dele, né? A possibilidade de rodar em cima de uma máquina virtual e gerar aplicações dependentes do sistema operacional ou da arquitetura daquele sistema operacional. Então, e a gente vê que comercialmente isso foi um fator muito decisivo para o sucesso do Java nos anos iniciais da linguagem. Então, a gente não pode subestimar o poder que é poder programar para um paradigma mais amplo, né? Menos fechado, com menos amarras aí, sem querer
alfinetar de maneira alguma a Apple, mas talvez já começando a alfinetar. Bom que aqui a gente não tem nenhum defensor do Swift, né? Então a gente pode realmente... Eu posso fazer o advogado do diabo aqui, né? Se vocês quiserem e tal, né? Destruir o Objective-C, quem sabe, né? Mas... assim, tem o processo da governança, tem algumas vantagens, mas quando bota na balança, não sei, né? Sim. E é interessante essa questão histórica, né? Até, por exemplo, quando a gente analisa aí o surgimento dos compiladores que deram origem ao Xamarin, né? O Mono e etc. E como que essa tecnologia ela foi evoluindo a ponto de ser uma das bases do que foi usado para a construção do .NET Core, que é, né, aí a coqueluche aí da galera da Microsoft hoje em dia, mas como que o trabalho que foi feito, e um dos grandes motivadores era gerar aplicações para dispositivos móveis com o Xamarin, né, serviu de alicerce aí até para uma reconstrução completa da linguagem principal, né, do C# como para aplicações desktops e web, inclusive. Então, realmente, a gente está falando de uma galera de peso. E a gente aqui já está soltando, né, alguns nomes. Hoje em dia, quais são as principais tecnologias cross-platform, né, as multiplataformas? A gente pega ali lá no passado, no início, tinha muito experimento ali com Cordova, coisas do tipo, vou gerar aqui um HTML que vai cuspir um código. Hoje em dia, quem são os principais players quando a gente fala de cross-platform? Cara, vamos lá tentar. A gente pode ficar falando nomes e nomes aqui o dia inteiro, né? Eu vou me limitar mais, e talvez eu apanhe um pouco por isso, da galera que está ouvindo, me limitar mais a duas, que são justamente as que a gente consegue, acho que falar até explicar um pouco mais, que são hoje Xamarin e daqui a pouco Maui, né? E o Flutter. Tem inúmeras, né? Ionic, quem nunca viu no passado ou conhece alguém que trabalhou com Ionic, que é um conceito de desenvolvimento híbrido, né? Com HTML, CSS, JavaScript e tal. Tem toda a parte web ali no meio e muita limitação também do que você consegue acessar, né? Quem nunca passou raiva com a Ionic, né? Pois é. Quem nunca foi fazer um scroll naquele app que você fez? Não, mas tá tudo bonitinho. Você tem uma lista, você dá um scroll, começa a dar umas travadas, assim, porque você... Ou a lista, a imagem do item de cima começa a misturar com os itens de baixo. Enfim, gerenciamento de memória de lista era top. Sim. Mas eu acho que tem números, assim, né? A gente já trabalhou até no passado, acho que eu não mexi, né? Mas na ArcTouch, muitos anos atrás, com Titanium, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a mexer, mas, meu Deus me livre, né? Mexer com isso hoje. A gente chegou até a trabalhar com BlackBerry, mas aí não era cross. Mas também tem o React Native, né? Eu não sou tão conhecedor do React Native, teve um boom, né? Só que também eles acabaram tomando um revés, digamos assim, depois que algumas empresas como Airbnb e algumas outras empresas que tinham aplicativos em React Native falaram, legal, muito bom, mas daqui para frente a gente vai escolher outra coisa, né? Enfim, eu acho que se eu fosse chutar, então, listar três, né? Não listar três, eu listaria Xamarin, Flutter e React Native disparado. Tem outras opções, tem Qt, você trabalhar com C++, que não é open source, é pago também, e tem suas aplicações, né? Pessoal que trabalha com aplicativos muito para medicina ou realidade virtual, modelos 3D, acaba utilizando muito disso, né? Então, tem inúmeras. Boa. Então, assim... encerrada essa parte inicial de conceito, vamos aí para o que o povo gosta, começar no debate, começar nas polêmicas. E sempre que surge essa discussão comparativo, né? Vou iniciar um novo projeto, para qual tecnologia eu vou utilizar, vem lá aquele argumento que você já vê ele vindo de longe, ali, lá do fundo do túnel. Mas nativo é mais rápido, nativo é mais performático. Qual a opinião de vocês em relação a essa afirmativa aí? O nativo, ele realmente vai ser sempre melhor do que o cross-platform? Não vou falar melhor, não, porque aí complica. Vamos tratar da parte de ser mais rápido ou não, né? Primeiro. Eu acho que, primeiro a gente tem que definir onde que é mais rápido, né? Porque isso também interessa. Existe a velocidade, por exemplo, de interação com as APIs nativas.
Por exemplo, se você vai tentar acessar as fotos no aparelho, se você vai tentar pegar uma localização via GPS, utilizar o acelerômetro. Nesse ponto, talvez o nativo realmente tenha uma vantagem em cima de outras plataformas. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para a regra de negócio, existe uma comparação muito famosa, que tem um artigo escrito no Medium, que faz a comparação entre o React, o Flutter, o Native, no caso o Swift, e o Kotlin, e ele mostra que, em alguns pontos, o Flutter se equivale ao nativo, no caso do Android e do iOS. Então, em regra de negócio, em cálculos matemáticos. Então, olhando para esse ponto, o nativo tem, sim, algumas vantagens, só que a gente tem que olhar que um aplicativo não é só velocidade, não é só performance, tem outros pontos também. Legal, e uma das coisas que a gente fala, tem bastante relação com velocidade, é quando a gente pensa em animação, né? A gente vai falar sobre frames por segundo, né? E acho que uma das grandes diferenciais aí do nativo é você conseguir ter animações complexas com uma velocidade que a gente chama de smoothness, né? Que dá para sentir, não tem aquele junk, que é aquela perda de frame, né, por estar rodando algo mais pesado em relação ali à própria GPU, né. Uma das coisas legais aí, e quem me conhece sabe que eu sou bastante advogado do Flutter, que a gente consegue comparar, assim, quase chegar na mesma performance, é o jeito que o framework foi pensado, né? Como quase uma ferramenta de games, né? Como, por exemplo, o Unity funciona, né? Onde você consegue desenhar na tela ali, ter quase como um filmezinho passando, né? Então, apesar de ser prometido os 60 frames por segundo no Flutter, a gente sabe que na prática não é isso, é muito próximo. Mas, em comparação com outros frameworks que têm toda essa ponte aí do mundo cross-plataforma para usar as ferramentas nativas, né, renderizar com componentes nativos, a diferença é brutal. Assim. Você pega uma aplicação React Native com uma animação complexa, cara, você vai ter dor de cabeça para deixar ela performática e aceitável. Então, acho que isso é para comentar também. Acho que vale até explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, Matheus, porque essa diferença do Flutter ela é bem interessante. Como que outras abordagens fazem? Vou escrever meu código aqui nessa linguagem e vou ter, né, vou chamar de compilador, mas não é exatamente um compilador, mas vou ter uma transformação desse código para um equivalente Android e um equivalente iOS, mas de fato estava tendo uma conversão ali, né? Você criava, por exemplo, um componente botão e ele se convertia num equivalente ali. O Flutter, ele tem um canvas, ele literalmente desenha as coisas na tela. Por isso que é bem legal essa analogia que você fez aí com os frameworks mais voltados para jogos, né? Como o Unreal e o Unity aí sendo os dois mais acessíveis. Mas ele, de fato, ele está desenhando as coisas ali na tela. E isso traz muitas vantagens, mas também traz desvantagens, né? A questão aí da acessibilidade é um grande vilão do Flutter. Depois a gente não atropelar as coisas, mas queria até que vocês comentassem aí como que tá essa questão da acessibilidade, porque eu mexi muito com o Flutter na versão beta e era muito ruim a questão da acessibilidade. Para web era quase inexistente e para mobile era muito ruim. Legal. Acho que para a parte de como os outros frameworks funcionam, eu vou deixar para o Oberdan, para falar específico do Xamarin e dos bindings. Mas quando a gente olha para o mundo do Flutter, é legal voltar um pouquinho ali na história. Eu também acompanho o projeto desde a época que ele é chamado de Sky. Né? Se vocês olharem lá nos commits, ele começou despretensiosamente como projeto Sky, que o céu é o limite. Eles pensaram numa abordagem de refazer os navegadores. Né? É uma galera com base de web, uma galera que trabalhava no time do Chrome, inclusive, e eles queriam se livrar de todas as amarras que o pessoal de desenvolvimento de browsers, né, sofre, com retrocompatibilidade, com maneiras de renderizar que sejam mais performáticas, né, e isso foi começando a ter um desenho multiplataforma. Né? Então, a base do Flutter, a base da renderização do Flutter vem do Skia,
que é uma ferramenta que está por trás da maior parte dos browsers que a gente